Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Sejam bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. Hoje atravessamos a atmosfera rumo às estrelas com um convidado especial, ou melhor, espacial, Miguel Gonçalves, apaixonado divulgador de astronomia e coordenador da Sociedade Planetária em Portugal, que é uma organização fundada por Carl Sagan, dedicada a levar a exploração espacial ao coração do público. É também colaborador do Planetário do Porto, mas talvez seja mais conhecido como um entusiástico rosto de A Última Fronteira, a rubrica dos domingos de manhã na RTP, onde nos convida, semana após semana, a olhar para o céu com novos olhos. Bem-vindo, Miguel. Muito obrigado, David. Olá, Miguel. Nós costumamos começar falando do percurso dos nossos convidados e tu tens um percurso de curiosidade pela astronomia. Portanto, no fundo, como é que te tornaste um divulgador da astronomia? Bom, é um prazer, uma honra estar aqui com amigos, no fundo. Mais Confirmo, do que é verdade, também, é verdade. É verdade. E também, além de amigos, companheiros de missão nesta nossa demanda pela cultura científica em Portugal. Portanto, é mesmo uma honra estar aqui à conversa Amigos convosco. e colegas. Ora, a minha aventura na área da comunicação de ciência e divulgação da ciência deve muito à aldeia onde nasceu o meu pai. Eu conto sempre esta história porque eu acho que é fundamental. Qual é a aldeia? A aldeia do Casalinho da Ribeira, Concelho de Porença à Nova. Na Beira Baixa. Castelo Branco, sim, na Beira Baixa. Curiosamente, o David também tem raízes aí na Beira Baixa. É verdade. Então, Figueiredo, boas pessoas, como é óbvio. Conselho da Sertã. Ora, é ali perto, de facto, é ali perto. E eu não sei, David, se tu costumavas ir quando eras pequenininho para essa aldeia. Costumava. Na minha aldeia do Casalinho, eu tive a sorte de ainda conhecer essa aldeia sem luz elétrica, sem água canalizada e, portanto, era o mais rural possível. E lembro-me das noites absolutamente extraordinárias em que a qualidade do céu noturno esmagava-me. E eu acho que é mesmo esse o adjetivo que tem que se utilizar, esmagava. Aquelas estrelas imensas, tantas, esmagavam-me. E depois, quando juntamos pozinhos de perlim-pim-pim, que são, por exemplo, um professor de filosofia extraordinário no meu 10º ano, que me apresentou um cavalheiro que nós todos gostamos muito, chamado Carl Sagan, e portanto juntamos aqui o Cosmos, Carl Sagan e os outros livros de Carl Sagan. Foi muito fácil para mim saber o que é que eu queria fazer na vida. Estava mesmo destinado às estrelas, estava mesmo destinado a partilhar um bocadinho daquilo que é o conhecimento que nós hoje temos sobre as estrelas. E por isso, em 96, entrei para o curso de Astronomia, Física e Matemática Aplicada. Pois a certa altura mandaste o curso às Ortigas, ou foi o curso que te mandou a ti? Sim, é verdade. Mas antes disso eu gostaria de dizer-vos o bichinho da comunicação, porque é que nasceu também mesmo aí nessa aldeia. Porque nessa aldeia, uma querida amiga apresentou uma revista Astronomy, e essa revista da Astronomy tinha uma morada de um dos centros da NASA. Agora eu quero que vocês imaginem que é um puto da escola secundária de Castelo Branco, uma cidade completamente desconhecida para 99% se calhar da população mundial, e eu encontrei nessa morada postal do centro da NASA, no fundo, um grande recurso que me permitiu depois seguir a comunicação de ciência. E porquê? Eu mandei uma carta para esse centro da NASA, eu acho que era o Ames, mas não tenho a certeza, e em que escrevi qualquer coisa como: vocês não conhecem parte nenhuma, eu sou um jovem estudante fascinado pelo cosmos, será que vocês têm algum tipo de material para me enviarem? E eles mandaram, cosmos? claro. E eles mandaram, e a NASA Ames mandou-me, que eu ainda guardo com total carinho. Foi antes do Trump, tempos idos, pai. É verdade. E mandou um set, uma litografia do sistema solar com as imagens tiradas pelas várias missões da NASA e telescópios da NASA, material educativo absolutamente extraordinário. E depois cometeram um grande erro, que foi uma ficha, uma folha que continha a morada postal de todos os outros centros da NASA. E o que é que fez o Miguel? Mandou uma carta para todos os centros da NASA. E NASA. eles responderam. E eles responderam todos. Portanto, eu tenho uma coleção de material educativo que me serviu de base para aquilo que Já estavas na faculdade nessa altura? Não estava, não. Ainda estava no 10º ano, 11º. Epá, isso já tinhas o arquivo completo da NASA, pá, antes de entrar na faculdade. Ainda o tenho comigo. Mas o mais engraçado é que eu enviei também para a Agência Espacial Europeia. E não responderam, adivinham. E nunca responderam. Como é que eu sei estas coisas? Deve ser curioso. Miguel, ainda não responderam. Ainda não responderam. Eu tenho esperança. Hein? Mas conta lá a tua relação com o curso, porque vamos lá ver, eu acho que o teu valor é independente da formação académica. E eu lembro-me do tempo
da Apollo, o maior divulgador de ciência para as missões da Apollo era o Eurico da Fonseca, que era um autodidata, pá. E eu tenho muito respeito pelas pessoas, pá, que fazem o seu percurso e que aprendem muita coisa por eles próprios, não é? Então eu explico muito rapidamente. Eu segui o curso, eu sempre soube que queria seguir comunicação de ciência. E em 96 não havia propriamente um vislumbre muito realista para quem quisesse mesmo seguir comunicação de ciência. Eu criei os meus próprios cursos de astronomia, mesmo de astronomia, utilizando material da NASA. Tive uma ajuda preciosíssima da senhora minha mãe, professora da escola de primeiro ciclo, primária. Não terminei o curso, efetivamente, faltam 3 cadeiras. Eu conto sempre esta história porque Então eu faço está quase, Miguel. Eu faço sempre questão de dizer, porque quando me chamam doutor ou professor, eu faço questão de dizer que não sou, e faço por uma questão de consciência, por uma questão de tranquilidade do meu próprio espírito. Epá, não te preocupes com isso, Miguel. Só uma pequena história minha. Um dia eu era estudante de doutoramento e chamaram-me doutor, o embaixador português na Alemanha. Chamou-me doutor. Eu disse, doutor, eu não sou ainda doutor, estou a fazer o doutoramento. E sabes o que é que ele me respondeu? Não nos envergonhe, homem. Doutores somos nós todos. Portanto, eu estava-lhe a tirar o título a ele, pá. Eu tenho uma história muito curiosa. Tenho uma história muito curiosa de uma vez que eu fui a Houston num congresso espacial e eu conheci aquele mítico jornalista chamado Walter Cronkite. Sei. Que teve num curso de física, sabes isso? Não, por acaso não sabia. Ele frequentou física e ele disse, o que é que pensará o meu professor de física se me ouvir agora explicar astronáutica, a milhões de americanos sedentes por me ouvir, quando eu chumbou-me no curso de mecânica. Isso é uma história deliciosa. E eu tive a possibilidade de chegar à fala com ele e tratei por doutor logo de início. E a resposta que o Walter Cronkite me disse foi o seguinte: meu caro amigo, se quer continuar esta conversa, não me vai tratar por doutor, nunca mais. E eu achei aquilo delicioso. Miguel, posso estar tranquilo, nós aqui, nem a ti nem a ninguém tratamos por doutor. Pronto, tratamos aqui a ciência por tu e os nossos convidados também. Mas de qualquer forma, utilizei todos esses recursos e aquilo que fui aprendendo também no próprio curso. Eu, juntamente com alguns amigos, vocês conhecem um deles, o Alexandre Aibeu. Sei. Tem um livro até muito interessante. Nós criámos um grupo de divulgação de astronomia no curso de astronomia. Éramos alunos todos com vontade de partilhar aquilo que é a astronomia e criámos o grupo de informação e recreação astronómica e que foi o nome escolhido a dedo para fazer o acrónimo GIRA. GIRA, é muito giro o nome. GIRA. E nós fizemos imensas sessões de divulgação e também de formação. Eu tenho Olha, Miguel, e a sociedade de, como é que se chama? Planetária, do Carl Sagan, é dessa altura? Sim. Era só a Planetária, que eu já não sou coordenador nacional, porque eles decidiram terminar com as representações internacionais. David, nem doutor, nem diretor da Sociedade Planetária aqui em Portugal. Mas fui desde 1998 até 2017. E também é uma história muito... Agora muito podes pôr no currículo convidado do podcast Mais Lento que a Luz, pá, é um currículo também. Mas vai imediatamente para lá assim que terminar esta nossa entrevista. Vai ser colocado imediatamente lá. Mas tive o prazer de facto de estar ligado à Sociedade Planetária, Planetary Society, e... Eu fui sócio também. E graças a 2 amigos, que nós também conhecemos bem. O Guilherme Valente. Sim. Também foi o grande editor da Ciência Aberta. E a própria Anne Druyan. Sim, que eu vi que estive com ela quando ela veio a Portugal. Portanto, já depois da morte do marido. Carl Sagan. Sim, eu também estive com ela. E eles também souberam, no fundo, também daquilo que era o meu trabalho na área da comunicação de ciência aqui em Portugal. E a certa altura eu fiquei espantadíssimo quando um dos vice-presidentes da Sociedade Planetária, o Lois Friedman, um engenheiro notável. Sim, é um nome conhecido. Também me convidou diretamente para representar a Sociedade Planetária. Ainda existe, essa sociedade não existe? Existe. Muito bem, vamos avançar para o programa da RTP. Sim, o programa da RTP aparece em 2011, em outubro de 2011. 2011? Parece ser dos programas da RTP mais antigos. 2011, sim. Aliás, eu tenho uma amiga que diz que eu já sou o Sousa Veloso do espaço. É. Portanto, comparando não é TV Rural, é TV Espacial. É um bom nome, TV Espacial. E é engraçado que nasceu de uma conversa que eu tive na altura com o Carlos Daniel, em jeito de provocação. Que é um homem do Porto também, esse. Sim, daqui do Porto. E meu querido amigo. E deste jeito de provocação que
Carlos, acho que não tem lógica nenhuma, e garanto-vos que eu não estava a fazer-me absolutamente nada. Não tem lógica nenhuma uma televisão pública, ainda por cima, ter um editor de economia, um editor de finanças, um editor de desporto, e como é que ninguém se lembrou que a ciência e a tecnologia, que são peça diária fundamental para o avanço da civilização, não existe um editor de ciência e tecnologia nos... Disseste ao Carlos Daniel pública. isso, foi? Disse ao Carlos Daniel, disse em jeito E tiveste de êxito, fantástico. Não, foi mesmo em jeito de provocação. E a resposta dele foi, entretanto, falar na estrutura lá dentro da RTP e propor que no espaço do Bom Dia Portugal aos fins de semana, que é feito aqui no Porto, houvesse uma rubrica de astronomia. E ficaste lá desde essa altura, residente. Foi, e garanto-vos, com toda a minha sinceridade, que eu não estava minimamente a apontar-me para esse cargo. Absolutamente nada. Fizeste ao piso, assustado. é como se diz em português. Não fiz, é que nem sequer fiz. É que é isso. E fiquei assustadíssimo, conto-vos aqui pela primeira vez, fiquei assustadíssimo quando o Luís Costa, subdiretor da RTP na altura, me telefonou. Eu estava de férias até no Algarve e me telefonou precisamente para fazer este desafio. E eu fiquei assustadíssimo. Aquilo é em direto todos os domingos, não é? Sempre em A direto. que horas é para arranjarmos mais? A partir das 9h30. Olha, então deixaste de ter domingos livres, não é? Sim, eu já não tenho domingos livres há não sei quanto tempo. Mas faço com todo o prazer. E eu sei que na altura nós tínhamos apenas 6 meses de experiência para ver se aquilo pegava em termos de audiências, em termos da minha convivência no estúdio e o meu à vontade. E o que é certo é que resultou. Supostamente as audiências também falam por isso, mas eu sinto esse feedback também quando sou reconhecido, e uma coisa que me comove muito é ver e ser interpelado até por pais que me dizem que os seus filhos de 5, 6, 7, 8 anos, muitos deles estão a ver desenhos animados num outro canal e àquela hora sabem que mudam de canal. Epa, isso é muito giro, pá. Estás a tirar... Quais são os desenhos animados que estás a... Eu nem sei, deve ser os canais pandas que andam por aí, presumo eu, não é? E eu acho muito interessante, eu acho muita piada, porque a maior parte dos miúdos que me interpelam indicam-me, referem-se quase sempre com o mesmo título. Eu sou o Senhor das Estrelas e eu acho muita piada. Epa, eu não sou doutor, mas sou o Senhor das Estrelas e eu acho isso muito bem imenso. Há um Senhor dos Anéis. É piada. É muito melhor. E pronto. E tem tido essa progressão. Agradeço muito à RTP, porque este programa só podia ser possível na RTP. Tens a ideia da audiência que tens? Eu não tenho noção da audiência, mas sei que, pelo que me dizem lá dentro, que eles estão satisfeitos comigo com as audiências nesses 10 minutos que nós temos, 10, 12 minutos. Se não já tinhas saído, não é? Já os tinham dito depois. É pá, aguentas aquele espaço àquela hora, em vez de desenhos animados, pumba, é o senhor do... Imagens do Cosmos. Imagens do Cosmos. É claro que, como vocês são extraordinários comunicadores de ciências, sabem muito bem que a astronomia é provavelmente a ciência mais, eu diria, fácil de comunicar, mas não é bem isso o termo que eu quero utilizar. É o termo mais apelativo, atraente. Talvez. Apelativo, sim. É que a informação viaja à velocidade da luz, pá, e nós aqui é mais lento que a luz. É mais lento. Um querido amigo da comunicação, da área da comunicação, diz que a astronomia e o espaço são sexy. São coisas sexys. E, portanto, quando nós colocamos uma imagem deslumbrante do cosmos numa televisão, é natural que aquilo chame a atenção só pela beleza da imagem visual. A outra parte e é para todas as idades, não é? Aquilo é para todas as idades. É para todas as idades. E a outra parte da beleza é descodificar aquela imagem. Que eu acho que isso também que é uma coisa que fazes muito bem. E uma maneira de descodificar muitas vezes são os livros. Nós sabemos que tu foste livreiro também. Quais são as figuras de referência da divulgação de ciência internacional? Já falaste do Carlos Sagan, mas há outros. Há outros. Eu tenho um fraquinho por um cavalheiro que já morreu também, chamado Dyson. Freeman Dyson, sim. O Freeman Dyson é para mim, se calhar, eu cheguei a trocar e-mails com o Freeman Dyson. E o Freeman Dyson sempre foi um cavalheiro absolutamente extraordinário, quer no trato, quer no arejo das ideias revolucionárias que acabou por ter. Foi um cientista que me marcou também muito por não ter medo de avançar com ideias que podiam parecer completamente descabidas, completamente ficção científica. Coisas atrevidas, não é? Coisas atrevidas, mas que ele dava, no fundo, ele também as tratava de uma maneira científica. Nós lembramos, por exemplo, que estamos mais nesta área, do conceito das esferas de Dyson, por exemplo, não é? Mas explica, pode ser que haja pessoas que não sejam... As esferas de Dyson, no fundo, é uma tentativa de construir algo em termos de engenharia absolutamente doido, que é uma esfera à volta de uma estrela para recolher a energia dessa estrela de uma maneira muitíssimo eficaz e transmiti-la depois para um planeta.
Isso é uma ideia de ficção científica. Pois. Isso é uma ideia doida. Pois. Ele apresenta essa ideia na década de 50, Completamente se não me engano, 40 ou doida. 50, para indicar o quê? Para dizer o seguinte: se nós queremos ir à procura de civilizações lá fora, e civilizações obviamente têm que ser tecnologicamente muito avançadas, se calhar uma maneira interessante de as detectar é ver se essas estrelas têm alguma assinatura do infravermelho, portanto térmica, que possa, no fundo, mostrar que há uma estrutura extraordinária à volta dessas estrelas. E ele fez os cálculos todos da física e da matemática. E eu acho isso notável. Da probabilidade de se fazer de isso. tudo, de tudo. E eu acho o Freeman Dyson um espírito aberto. Há alguns livros dele em extraordinário. português, mas não há muitos, de facto. Não há. E é engraçado que eu lembro de falar na altura com o próprio Guilherme Valente, que adorava o Freeman Dyson também. Sim, E o Guilherme Valente queixava-se disso. Ele é genial e eu não entendo porque é que ele não vende mais. pois. E eu acho que ele é mesmo a referência. O Feynman, claramente. Com certeza. Também. O Barry Reeves, chegaste a vê-lo? Ele veio várias vezes a Portugal. Eu não cheguei a estar com ele, mas eu acho que o Albert Reeves é um poeta. Pois. É um cientista, como é óbvio, mas é um poeta também absolutamente extraordinário. Eu sinto falta muito desse tipo de comunicadores, densos, mas simples a maneira como transmitem essa densidade da comunicação. Nós hoje temos, por exemplo, o Neil deGrasse Tyson, que é apontado como uma estrela também É da o sucessor, comunicação. mas parece sucessor, O não é? sucessor, que eu também gosto muitíssimo, muitíssimo dele. Aliás, faço-vos até uma pequena confidência. Ele sabe o que é a última fronteira na RTP. Curiosamente, sério? porque eu tive um querido amigo meu que infelizmente Mas já ele é uma faleceu. pessoa que não é fácil chegar a ele, sabes isso? Mas eu tive um querido amigo que conseguiu marcar um encontro com ele no planetário de Haydn, onde ele é diretor. Sim. Conseguiu estar à conversa com ele durante uma hora. E foi aluno do teu programa, foi? E ele, sendo meu amigo, mostrou-lhe a parte do meu programa em que eu apresento o livro dele, um dos últimos livros dele, da RTP, que ele depois assinou. Isto é só uma pequena nota, porque eu acho que o Neil deGrasse Tyson é um comunicador extraordinário, Mas falta-lhe qualquer coisa, não é? não é? Vocês também sentem isso? É. Não é? É difícil tentar preencher o os Sagan sapatos era inigualável, do não é? Sagan, não é? Portanto, o Sagan também tinha esta ideia de que o espaço nos ajuda a pensar melhor o nosso lugar na Terra. E esta relação do cosmos com a nossa vida. Como é que Dá-nos humildade, não é? Dá-nos alguma humildade. Como é que olhar para o cosmos pode influenciar a forma como nós vivemos o nosso cotidiano? Sim, era aquilo que ele chamava de perspectiva astronómica ampla, se não me engano. Acho que era mesmo esse termo que ele utilizava. Eu compreendo isso perfeitamente, porque eu acho que um comunicador de ciência desta área, e eu digo isso várias vezes nas conferências em que estou, a minha primeira missão, quando dou uma conferência, é deprimir as pessoas. É isso que faz alguém que está na Não área da consegues, astronomia. obviamente. Quer dizer, eu tento mostrar onde é que é a nossa pequenez, quer no tempo, quer no espaço. E muito disso é fruto daquilo que nos diz a própria astronomia. Isso é deprimente. Astronomia, Isso é deprimente. quando nós, por exemplo, aquele recurso pedagógico que vocês conhecem muito bem, que eu acho notável, que é o ano cósmico, que o Sagan apresentou. Sim, o calendário. Eu acho. Vocês não acham que isso é uma ferramenta pedagógica absolutamente Se calhar temos que explicar um bocadinho, não é? Portanto, o ano cósmico, a ideia é comprimir os 13,8 mil milhões de anos do universo numa escala temporal que nós conhecemos, que é o ano. Eu tenho a certeza que se qualquer um de nós dizer 1.000 milhões de anos, nós não temos noção do que é isso. Isso está fora da nossa dimensão humana. A Terra começou o Sol e a Terra em setembro, para aí. Em setembro, precisamente em setembro. E depois, se nós olharmos, quando é que apareceu o Homo sapiens, por exemplo? Isto fazendo a proporção para, ou seja, digamos, para um ano. Os 13,8 mil milhões de anos, num ano, onde é que seria? O Homo sapiens foi aqui, depois do dia de Natal, certamente. Aparece no dia 31 de dezembro às 23 horas e 52 minutos. Pois, quase a fechar o ano. Eu acho que esse recurso é pedagógico. Os primeiros hominídeos é que é do tempo de Natal, mais ou menos. Exato, portanto é uma coisa absolutamente notável conseguirmos mostrar a pequenez desta coisa chamada a invenção da humanidade à luz do que é o cosmos, do tempo do cosmos. O tempo é muito grande, o espaço é muito grande. Pá, é. E nós, ainda por cima, como disse o Sagan muito bem, nós vivemos num arrabaldes de uma galáxia perfeitamente vulgar, orbitamos uma estrela perfeitamente vulgar, e, portanto, mas por alguma razão, se calhar... E julgamos especiais, não é? A gente julga-se para especiais. Auto-intitularmos a espécie mais inteligente deste planeta, ok? Bem, até agora não há grandes concorrentes que a gente saiba, não é? Embora a inteligência às vezes fica por demonstrar, mas pronto.
Pronto, mas o Brian Cox, outro grande comunicador de ciência, pega nesta questão e costuma dizer, mas reparem no seguinte, mas pelo menos até agora, somos os únicos que têm noção do universo à nossa volta e da complexidade do universo à A tal nossa volta. consciência que fala no final do livro Cosmos, o Carl Sagan, somos a única parte do universo que tem consciência dele. Tem consciência. Somos os olhos e os ouvidos do universo, do cosmos. Sim. Falemos da astronomia então atual ou da astrofísica. O que é que mais te entusiasma neste momento? Alguma missão, descoberta recente ou hipótese ainda por confirmar? Algo que queiras que te ocorra e que queiras que sobressalte também os outros, que tenha sobressaltado e queiras que sobressalte os outros? Vamos juntar aqui a ciência com a tecnologia. Sim. Ok? E vou dizer um número. 3,2 gigapixels. Isso É a capacidade da maior máquina digital que está acoplada no telescópio Vera Rubin e que por estes dias nós vamos conhecer as primeiras imagens deste telescópio absolutamente notável. Que está no Chile, não é? Está no Chile, é um telescópio ultrapoderoso de infravermelhos, não é? Vê no infravermelhos, vê um bocadinho também no ultravioleta e no visível. Ok? É um bocadinho, é quase uma espécie de um Hubble, mas em muito terra, Hubble das coisas na Terra. E é um telescópio que vai dar muito que falar nos próximos tempos, porque quando nós juntamos o infravermelho com o ultravioleta e com o visível, nós apanhamos todo aqui um conjunto de energias, de comprimentos de onda do universo, que são fundamentais para nós descodificarmos os maiores mistérios do universo. Por exemplo, a matéria escura e a energia escura. Sim. Que nós sabemos que são 95% do universo e que recebe o nome escuro até por uma questão de marketing científico. Pois. Porque se é escuro quer dizer que os cientistas não sabem o que é. E não sabem mesmo. E os cientistas... Os astrofísicos são muito bons a dar nomes. Buracos negros, buracos de minhoca, anas brancas, pá, gigantes vermelhas, pá, que não é o Benfica. E são sobretudo profissões com um grau de humildade e de sinceridade extraordinária. Porque os cientistas são, nomeadamente os astrofísicos que estudam a constituição do universo, é aquele pessoal que está muito satisfeito em admitir que não sabe o que é feito 95% do universo. Pois. Se vocês pegarem noutra profissão qualquer, já imaginaram o que é um banqueiro admitir que não sabe o que é 95% daquilo? Bem, alguns não sabem, alguns não sabem mesmo. Alguns sabem mesmo. De onde é que vem 96% da sua fortuna? Eles não podem dizer. Não podemos dizer essas coisas, não podemos dizer essas coisas aqui. Mas, portanto, o Vera Rubin vai ser fundamental. Uma astrónoma já falecida, uma grande astrónoma americana. E olha, a exploração espacial também, além de um conjunto de telescópios que têm surgido nos últimos anos da NASA, a exploração espacial está a viver um novo fogo com missões privadas e projetos da NASA de voltar à Lua. O que é que distingue esta nova corrida espacial da dos anos 60? E faz algum sentido a ideia de Musk de fazer uma primeira viagem a Marte em vez da Lua, em vez de ir à Lua? Aqui entre nós, que ninguém nos ouve. Ninguém ouve. Miguel, ouvem. estás à vontade que isto aqui só dá no público, na TSF, no Spotify. Eu costumo dizer, se for o Musk e o Trump, podem ir os dois. Eu não me importo, ok? Mas é dinheiro bem emprego. Vocês ajudem, porque eu tenho este problema grave em relação ao Musk, que é, eu consigo perceber o gênio por trás desta revolução financeira que ele faz na exploração espacial. Eu percebo isso tudo, com a reutilização de foguetões. Eu compreendo. Isso é uma grande ideia, não é? Não é totalmente peregrina, é importante que se diga isso, não é totalmente peregrina, mas ele foi fundamental no modelo de negócio, digamos assim. No modelo de negócio ele foi absolutamente peregrino, mas depois tem todas aquelas outras questões à volta dela, mas que vocês sabem melhor que eu, que não cabe aqui neste programa, que me perturbam bastante. É tanta coisa que tinha de ser um outro programa. Outro programa. Agora, respondendo à tua questão, David, há aqui pontos de contacto entre o que foi a exploração espacial, a corrida espacial da década de 170 e esta que nós estamos a viver. A revista Time, naquela altura, fez uma capa que se tornou simbólica, com um astronauta americano e um astronauta soviético a caminho da Lua. Há alguns anos, a revista Time voltou a reproduzir essa capa, mas desta vez mantém-se um astronauta, mas que não é americano, é da SpaceX. Há um astronauta da Blue Origin, há um astronauta da China. E, portanto, a rivalidade e a afirmação tecnológica mantém-se. Agora é com a China. Os atores com outros são diferentes, sim, com a China, com claramente. Muito maior participação ao protagonismo dos privados, talvez? Sim, claramente.
Nós agora vivemos um tempo um bocado conturbado. Nós não sabemos muito bem como é que Trump e o efeito Trump na ciência também vai afetar a própria NASA. E a zanga dele com o Musk, não é? Sim, reparem que isto não é política. Isto já não é política. Isto tem um efeito, esperemos que não destruidor em demasia para aquilo que é o próprio plano espacial norte-americano, ok? Mas posso-vos garantir que houve grandes cortes na NASA. Profundos cortes na NASA. Já não é questão de o Departamento de Educação ter 0%, ok? O Trump já tinha feito isso. Olha, e o amigo do Musk, que era para ser o diretor, já não é, e vai ser um general qualquer, não é? Sim, é isso, e mais do que isso, quer do lado republicano, quer do lado democrata, estão a pedir muita celeridade a Trump. Há muitas decisões da NASA que têm que ser tomadas já, imediatamente, e, portanto, ter a maior agência espacial governamental do mundo à deriva, sem liderança, é a pior coisa que pode acontecer. E aconteceu nos últimos meses, está ainda sem diretor efetivo. O Artemis, acreditas que vai voltar à Lua quando? Essa é uma pergunta terrível. Por isso é que eu faço. Eu gosto de especulação, não é? É que tem sido adiada, sabes, também como eu, não é? Que tem sido eu sei, mas a questão que eu coloco é a seguinte: se verificarem os cortes de Trump para a NASA, haverá Artemis? Essa é que é a primeira questão. Haverá Artemis? Ou será que vão colocar os ovos todos no mesmo cesto, que é o da SpaceX? E aí lança também outra dúvida, que é: será inteligente, do ponto de vista estratégico, fazer uma aposta cega totalmente apenas numa empresa? É que isso nem sequer corresponde ao espírito americano, digamos assim, no espírito comercial americano. Isto está a ser... Trump também está a sofrer muitas críticas por causa disso, o próprio Elon Musk está a sofrer muitas críticas por causa disso, mas eu não tenho muitas certezas sobre o sucesso do programa Artemis. Agora, ele vai ter que ir para a frente de alguma forma. Já se gastou muito o novo lançador, o SLS, e a nave, e só falta saber qual é, digamos, o sistema de descida na Lua, não é? E de descida e retirada da Lua, não é? Mas para isso foi contratada também, precisamente a SpaceX e a Blue Origin. Foram contratadas as duas, têm contratos para isso. Sim, mas a tecnologia não está completamente madura para aí. Não, longe disso. Aliás, a SpaceX não consegue ter um ensaio completamente com sucesso com a Starship. Exato. A Starship é a nave que vai precisamente completar, que vai ser fundamental para os planos que já explodiu 10 vezes, não é? E provavelmente irá continuar a explodir, embora nós também tenhamos que fazer aqui a pedagogia do erro. A SpaceX teve quase sempre uma curva de aprendizagem muito positiva quando teve estes erros. Conseguiu sempre, no ensaio seguinte, melhorar. Curiosamente, nós não estamos a ver isso nestes últimos 2 ensaios da Starship. E, portanto, deixa de ser curioso assistirmos a tudo isto. Agora, eu chamo a vossa atenção para o outro lado. E o outro lado é a China é, para mim, neste momento, a potência com o programa espacial mais sólido. E coerente, não é? Tem uma estação em órbita que ninguém fala, não é? Permanentemente habitada por astronautas chineses, taikonautas, não é assim que se chama? E tem liderança. Acho que isso é importante que se diga. Eles têm a liderança. Há um rumo. Até pode ser um rumo que pode não dar em nada e pode ter alguns erros graves, ok? Mas tem um rumo, que é o que falta a grande parte das agências espaciais. Europa, okay? Qual é que vês o papel da Europa? Outra pergunta que me trama. Eu gostaria de dizer que a Europa está pujante sobre esse ponto de vista, mas o que é certo é que a Europa ainda não conseguiu construir um lançador que seja reutilizável, e nós sabemos que a economia espacial... Nem sequer tentou, não é? Nem sequer tentou, mas vai viver à custa desse tipo de lançadores reutilizáveis, e portanto a ESA não tem esse tipo de lançadores. É um cliente, sim, está-se a tornar um cliente, e está-se a tornar, sobretudo, continua a ser um cliente, muitas das vezes dos americanos, e se calhar não vai ser apenas dos americanos. Okay? Pronto, a Europa está atrasada e Portugal atrasado está dentro da Europa, não é? No entanto, é uma agência espacial portuguesa, não é? Sim, e aí eu faço questão de dizer que, apesar de tudo, sermos uma agência relativamente nova, eu acho que estamos a dar os passos certos porque são passos consolidados. E isso parece-me importante que se diga, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista, por exemplo, de uma coisa que ninguém fala, que é a construção, por exemplo, de uma lei espacial, uma lei do espaço, no nosso próprio país. Isso é importante, isso é muito importante. Eu tenho acompanhado mais de perto aquilo que são as atividades da Agência Espacial Portuguesa. Sei que, por exemplo, o seu presidente e a ação da Agência Espacial Portuguesa está também muito preocupada, muito focada naquilo que é a sustentabilidade da aeroespacial e das indústrias aeroespaciais e
e da indústria em si e das preocupações que a indústria tem hoje em dia, como por exemplo os danos ambientais. Não sei se vocês sabem isso, mas... Há uma empresa portuguesa que se dedica ao lixo espacial, não é? Há uma empresa dessas. Foi assinada há relativamente pouco tempo a chamada Declaração de Lisboa, em que a Agência Espacial Portuguesa, juntamente com outras agências espaciais, é no fundo um manifesto que aborda também as preocupações ambientais no espaço, porque nós já estamos a deixar uma pegada ambiental poderosa, preocupante no espaço, e ao mesmo tempo temos uma indústria aeroespacial portuguesa que está a crescer cada vez mais, que ganha cada vez mais concursos na Agência Espacial Europeia para missões, enfim, para vários tipos de atividades. Vocês também sabem muito bem que os cursos de engenharia aeronáutica estão a aparecer são muito em vários procurados, não é? países, Por bons alunos. muito procurados, com notas de entrada extremamente elevadas. E eu aqui faço sempre questão de referir uma coisa que o Ricardo Couto, do Presidente da Agência Espacial Portuguesa, diz, e eu acho que ele tem toda a razão, que é: a aventura espacial é uma aventura inclusiva e é multidisciplinar. Não é preciso ser engenheiro aeronáutico para ter um papel no espaço. Pode ser engenheiro elétrico, pode ser um advogado, pode ser tudo mais alguma coisa, porque no espaço vamos precisar dessas profissões todas, dessas novas profissões. E ensina-nos uma grande coisa, é que no espaço nada pode falhar. Aqui na Terra verdade. falha muita coisa e o espaço é um bom exemplo para nós, em conjunto, aprendermos a não falhar. Mas para chegarmos lá acima com sucesso também temos que falhar. E acho que isso é importante referir a importância do erro na aprendizagem. Sim, mas o erro no espaço é mais... é fatal, não se pode lá ir à ambulância buscar ninguém, não é? No sentido... Ainda. Ainda. Olha, estamos a aproximar-nos do fim, mas queríamos perguntar-te, da tua experiência como divulgador, qual é um mito ou equívoco que as pessoas têm sobre o universo. Estás a falar de erros e eu pergunto por um erro que as pessoas pensam que as coisas são assim quando não são, e como é que costumas desmontar essas ideias falsas? Eu vou-vos falar de um fenómeno de marketing que me chateia profundamente, que induz as pessoas em erro. Já tive esta discussão, por exemplo, com o Daniel Folha, antigo diretor do Planetário do Porto, e que é a famosa questão da superlua, que vocês devem saber. Sim. E da loucura da superlua, sempre que é anunciado. E a mim chateia-me profundamente. E há a lua azul e há não sei o quê. A mim chateia-me profundamente isso, porque nem sequer é uma questão de folclore. Porque as pessoas vão para as ruas para ver a lua absolutamente extraordinária. E depois muitas delas ficam desiludidas porque pensam que a lua vai entrar pela cabeça delas, ok? E eu fico profundamente chateado porque a questão da superlua, e vocês escreveram livros precisamente sobre esta questão de como é que o folclore e as redes sociais ajudaram a amplificar todo este tipo Temos um leitor, David, já viste? Um leitor, pá. Tem. A questão da superlua foi um termo cunhado por um astrólogo, ok? Que dizia que quando a distância temporal entre uma lua cheia e o seu perigeu é inferior a 110%, chama-se superlua. Porquê 110%? Não me perguntem, nem ele sabe explicar. Não interessa. Okay? Olha, Miguel, mas ainda tens essas confusões da astrologia ainda surgem nas sessões que fazes? Muito frequentemente, sim. Querem que tu dês a carta astrológica ou qualquer coisa? Eu vou-vos contar muito rapidamente um episódio. Numa conferência em que eu estive, em que obviamente falei de astronomia, a importância da astronomia, estas coisas todas, no final vem uma jovem ter comigo e que me diz: olha, gostei muito, mesmo muito, mas diga-me uma coisa. Estendeu a mão e disse: mas acha que me consegue ver o meu futuro pela mão? Portanto, já nem sequer era uma questão da astrologia, já era misturar pseudociências. Mas digo-vos uma coisa: a rapariga estava-te a dar a mão, pá, e tu rejeitaste. Estava a falar a sério. Queria que lhe pegasses na mão, Miguel. Ela só queria alguma atenção, era só isso. Pá. Não, mas posso-vos dizer que... Sim, vejo um futuro nosso, juntos. Mas posso-vos dizer que daquilo que é a minha experiência... É uma das maneiras de começar namoros, essa de ver a mão, não é? Vocês não me arranjem mais problemas. É uma maneira de iniciar a conversa. Eu sou escorpião. Vocês não me arranjem mais problemas. Okay? E então, a minha experiência em muitas escolas secundárias, e daquilo que foi também a minha experiência no Planetário de Porto, diz-me que esse tipo de pensamentos e pseudociências está cada vez mais enraizado dos nossos estudantes. Agora há cartas feitas no computador, caças astrais feitas no computador, não é? Eu não vou dizer qual é a escola secundária em questão, mas há 2 anos, uma querida amiga professora nessa escola, que é aqui do Porto,
pediu-me para eu ir encarecidamente falar sobre pseudociência e porque é que são chamadas mesmo pseudociências. E porque é que ela me pediu isso? Porque ela estava desesperada. Porque ela estava rodeada de alunos que só falavam sobre o poder dos cristais, o poder dos astros. E o poder da mente. Essas coisas. E é uma coisa absolutamente assustadora e eu acho que nós vamos ter sempre muito Miguel, mas já trabalho tiveste uma discussão com um astrólogo ou recusaste? Se a televisão te convidar para um debate com um astrólogo, tu vais? Vamos lá. Epá! Não tenho nenhum problema com Não é uma isso. perda de tempo? Para ti, talvez, porque para ele até ganha protagonismo, não é? Falar com... Bem, eu já debati com homeopatas, por isso é uma avaliação. Não, e não passaste tempos propriamente muito simpáticos, segundo sei também, em programas de televisão, David. Portanto, eu sei muito bem que esse tipo de pessoas são... É sempre um risco. Nos prós e contras, é sempre não é? uma No prós e decisão contras. difícil. É sempre um risco. Porque eles também constituem as suas próprias tribos. É, E a é ciência e os verdade. divulgadores de ciência não têm as suas tribos, nem têm que ter tribos, nem é assim que funciona a ciência e a divulgação da ciência, ok? Mas eu acho que é fundamental ter esse tipo de discussões. Eu nunca fujo a esse tipo de discussões. Agora, nós depois acabamos sempre por chegar a um mesmo ponto que eu acho que é mais assustador, que é ver pessoas que assumem esse tipo de pseudociências como exercícios de fé. Pois. E a questão que se coloca é, um comunicador de ciência... Fé no deve sentido de crença, falar não necessariamente ciência? religiosa, não é? Sim, de crença, sim. E a questão que se coloca a qualquer comunicador de ciência é, nós devemos então colocar isso e falar sobre crenças nesse patamar, nessa base, com alguém que entende isso como crença? É sempre difícil esse tipo de decisões. Só para terminar, se pudesses levar a população da Terra, superluas à parte, se pudesses levar a população da Terra a observar um fenómeno astronómico, qual é que escolherias e porquê? Um fenómeno astronómico. A explosão de uma supernova não podes prever, pá, mas deve ser giro. A emissão de uma nebulosa planetária também é um espetáculo. Estou-te a dar sugestões, pá. Ou simplesmente um eclipse total Um do eclipse Sol. é muito banal. O eclipse há muitos por aí, pá. O eclipse parece... Bem, os eclipses do Sol não são tão banais como os da Lua, ok? Como é óbvio. Mas não deixam de ser absolutamente extraordinários para mostrar a geometria do próprio universo e também para falar daquela coisa absolutamente extraordinária. Olha, vamos entrar outra vez nas pseudociências, que é a questão da... Porque é que a Terra não pode ser plana? Ok? E os eclipses também ajudam para isso tudo. Eu digo-vos isto porque eu tive a minha primeira aluna no ensino secundário terraplanista. E, portanto, eu estive a falar com uma aluna do ensino secundário terraplanista e eu achei aquilo absolutamente extraordinário. A supernova, se fosse à distância... Pois, a Betelgeuse diz que vai explodir, não é? No Orion. Sim, e não vai criar nenhum problema. Portanto, é muito longe, não é? Muito longe. Ela está muito longe. Mas uma supernova eu acho que é um evento astronómico extraordinário, não só pelo espetáculo visual, mas por outra coisa que é muito mais íntima. Muitíssimo mais íntima. É o espalhamento do que está lá no interior, não é? Não, é a síntese química que aquilo dá. Sim. Nós estamos aqui... O ouro é formado em coisas assim... Ouro, platina, os elementos... Para quem não saiba, nós não sabemos bem como é que o ouro é feito, mas provavelmente a explosão supernova, nos choques de estrelas de neutrões. Choques de estrelas de neutrões, sim. E é engraçado estarmos a falar disto, porque eu, num dos meus últimos programas da Última Fronteira, eu contei precisamente esta história de como pela primeira vez, nós temos certezas absolutas que encontramos plutónio-244 em bactérias fossilizadas, encontradas num lago do Quénia. E isso é muito, muito bonito, porque quando os cientistas depois foram fazer a datação daquele elemento químico, plutónio-244, eles perceberam que ele foi depositado no nosso planeta há cerca de 2 milhões de anos. Porquê é que isto é importante? Porque nós sabemos que o plutónio-244, tal como o isótopo do ferro-60, é criado na explosão de estrelas. Sim, uma das maneiras, na explosão de estrelas. E eu acho muito poético nós termos ido a um lago do Quénia para encontrar provas de que há cerca de 2 milhões de anos, aqui nas redondezas do sistema solar, houve provavelmente a explosão de estrelas que nos depositaram no nosso planeta este tipo de elementos que são também fundamentais para até o urânio, pá, veio das estrelas, pá, veio tudo. E, portanto, eu acho isso muito tudo poético. Não digo, há uma parte do hidrogênio e o hélio do Big Bang, mas o resto foi feito nas estrelas, nós fomos feitos nas estrelas e o Miguel tem ajudado muito a espalhar esta noção que nós devemos as nossas origens às estrelas. Nós somos filhos das estrelas e quando olhamos para as estrelas estamos a olhar para o nosso, de algum modo para o nosso passado.
Miguel, continua a fazer o teu excelente trabalho, pá. Nós, a ciência, a divulgação de ciência em Portugal deve-te muito. Muito obrigado e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. E todos nós somos poucos neste espírito e nesta missão. Todos nós somos poucos. Obrigado a todos. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.